Olá, família empreendedora. Está oficialmente aberta a primeira temporada do CompliceCast. CompliceCast é um projeto que nós já vimos pensando há 2 anos e que tem justamente a temática e cujo o slogan, né, digamos assim, diz que é a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. E por que seria a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? Porque hoje no Brasil está muito difundida a cultura da conformidade empresarial, ou seja, implementar políticas internas dentro da empresa que possibilitem ela a ter uma regularidade legislativa, a ter processos internos muito bem definidos, porque está consagrada a ideia de que realmente esse é o caminho para o sucesso empresarial. E nós resolvemos então abrir o nosso primeiro episódio, trazer aqui a nossa bancada uma pessoa que tem uma vasta experiência nas questões que dizem respeito ao sucesso do empresário, uma trajetória invejável, estávamos conversando aqui nos bastidores anteriormente, que é o professor Dr. Isaías Penso. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, doutor Ron, tranquilo? É uma honra poder começar esse projeto, então, com um amigo, né, uma pessoa de um notável conhecimento em todos os segmentos da parte... Temos aqui já vamos para quantas décadas, professor, já de... Neste ano eu completo 4 décadas de experiência profissional como psicólogo. 4 décadas. Terapeuta e formação de pessoas. Então, amigo, pode aqui contar para nós um pouco da sua trajetória, para que as pessoas possam, que é quase que impossível que ninguém o conheça, mas para quem não conhece ainda, sempre é bom nós fazer aqui uma retomada dessa brilhante história, essa brilhante trajetória, que agrega muito, pessoal, ao segmento empresarial. O professor Isaías, ele traz no seu DNA, na sua essência, ferramentas e instrumentos para o desenvolvimento do empresário, principalmente como pessoa. Questões de caráter subjetivo, né, professor, que são de primordial importância, porque tudo isso que nós falamos aqui, da questão da conformidade empresarial, passa principalmente pela pessoa do próprio empresário, né, professor? Exatamente. Antes de mais nada, um abraço a todo esse povo que possivelmente vão nos assistir, estão assistindo, e agradecer ao Dr. Rômulo pela oportunidade, porque isso é uma oportunidade de podermos dialogar, trocar ideias e apresentar algumas questões que são interessantes. A minha trajetória profissional, que fazem agora 4 décadas em 2024, ela sempre esteve pautada numa curiosidade específica. Por que as pessoas ganham e por que outras perdem? Desde cedo na minha vida eu estava intrigado com essa questão. Gente que ganha, que cresce, que é feliz, e pessoas que lutam e não conseguem resultado e não são felizes e não têm aquilo que eles desejam. Quando eu me formei como psicólogo, para ser bem rápido, eu comecei inicialmente, eu optei por não tratar as doenças que são da ordem da psiquiatria, da psicologia clínica e tal. Eu optei por formação de pessoas. E comecei a estudar esse campo. São 4 décadas, 40 anos. Neste meio termo, acabei fundando o curso O Voo da Águia. Ele tem 25 anos de história, mais de 3 mil alunos atendidos até hoje, com grande crescimento. Recentemente, eu fundei a Escola de Formação O Voo da Águia, que ela substitui um pouco o curso O Voo da Águia. E o trabalho de estudar as pessoas, entender a causa dos problemas, ou a causa do crescimento, e, digamos assim, desenroscar essas linhas, como vamos dizer, o pescador vai pescar, se enroscar a linha, tem que saber desenroscar, né? Você poder liberar a mente da pessoa, a emoção da pessoa, para que ele funcione no negócio, é uma arte muito interessante. E a gente foi aprendendo. Estamos aqui hoje com 4 décadas e dá para falar um pouquinho sobre o assunto. Com certeza, professor. Eu sou um profundo admirador e também estudioso, né, das matérias que o professor traz, e eu entendo que a maior maneira da pessoa conseguir os seus sonhos, sejam eles no âmbito pessoal, material, é através da atividade empresarial. Nós sabemos que para que a gente consiga galgar voos mais altos, né, para que a gente consiga ter realmente, sejam eles sonhos materiais, sonhos pessoais, a empresa realmente é uma ferramenta poderosíssima. Mas para que isso aconteça, é muito importante que o próprio empresário tenha dentro de si situações
subjetivas muito bem desenvolvidas. E eu vejo que o amigo trabalha muito aqui a questão da cura das patologias, redefinir estilo de vida, tornar o indivíduo autêntico. Como é que isso se aplicaria ao empresário, professor, digamos assim, em relação ao seu negócio, à sua empresa, às pessoas que com ele se relacionam na atividade empresarial? Tudo passa também por uma estrutura familiar, a gente sabe, mas em relação à empresa propriamente dita, de que maneira isso objetivamente o amigo entende que pode beneficiar, digamos assim? Olha, a questão da pessoa, do empresário, da pessoa do líder é determinante em qualquer negócio. E hoje, de fato, se nós pretendemos nos realizar, nós temos que ter um empreendedorismo, um negócio, uma empresa. Você tem que labutar para crescer. E dentro do mundo empresarial, pela minha experiência dessas décadas de trabalho, eu sei que existe um conjunto de fatores muito amplo que conta. Então nós temos que ter conformidade com um monte de coisas. Mas existe uma dimensão que é a parte técnica do mundo empresarial, que ela é muito importante, determinante, profunda, mundo técnico. Depois nós entramos no mundo da pessoa, empresário. E aqui nós entramos num mundo onde ele não é tão simples, porque aparentemente, muitas vezes o empresário ele está em plena forma, mas quando tu olhar mais de perto ele não está. E o empresário, então, tem esses dois mundos, que é o mundo da empresa, o mundo social onde ele vive, e tem o mundo privado dele, como todos nós temos. E o que eu encontrei ao longo dessas décadas de trabalho? O problema que tranca o cara no crescimento, no ganho, na realização de um empresário, não é muito o mundo social, o mundo empresarial propriamente dito, o mundo técnico, que dispensa comentário da importância. Mas ele quase sempre, a águia quebra as asas na vida privada. E é aqui que talvez nós podemos abrir um pouco mais depois o nosso campo aqui para podermos entender algumas coisinhas. Então, se de um lado técnico nós estamos muito bem servidos no mundo de hoje, tecnologia, curso, etc., formação, do lado pessoal não é bem assim. Aparentemente estão bem servidos, mas dá para questionar um monte de coisa. Com certeza. A gente sabe também, professor, que o empresário no seu dia a dia, todas as empresas são formadas por pessoas, né? E eu sempre comento nos meus cursos, nas minhas mentorias, que muitas vezes, quer dizer, grande parte das vezes, a gente convive mais dentro da empresa do que com a própria família. E essas relações interpessoais dos colaboradores, que são, digamos assim, o motor propulsor do crescimento empresarial, existem rixas, favorecimentos, existem inimizades, relacionamentos, né? Enfim. Então, eu entendo que essa é uma parte um pouco mais complexa que o empresário precisa lidar dentro do seu próprio negócio, né? E dentro dessa visão, dessa dinâmica, o que o professor, digamos assim, recomendaria para o empresário? Porque a gente sabe que as pessoas dentro da empresa, elas podem muitas vezes, e às vezes o empresário é o último a saber de determinadas coisas que estão acontecendo. E ele lida com inúmeras situações todos os dias, né? Eu trabalho com empresas e a gente tem uma dinâmica muito ativa através do grupo de WhatsApp, e ali, conforme o dia a dia empresarial dele vai passando, ele vai nos trazendo essas demandas. O que seria melhor? Até que ponto é bom o empresário delegar mais isso, ou ele monitorar isso mais de perto? Eu conheço empresários hoje, por exemplo, que fazem questão de participar das entrevistas do processo admissional e também do demissional, porque através do demissional ele recebe muitos feedbacks do que está correto, do que não está correto. Então a gente sabe que para o empresário crescer, ele precisa delegar. Mas em relação às pessoas, o que o amigo entende, até que ponto é possível delegar e como monitorar isso de uma maneira que as coisas transcorram de uma maneira mais salutar dentro do seu negócio? Essa abordagem muito bem feita e ampla. Eu quero partir de um ponto aqui. Na minha experiência profissional, todo ser humano que está bem consigo mesmo, que ele conhece a si mesmo e tem o domínio das suas relações privadas, pessoais e outras, ele coordena bem qualquer negócio. Portanto, eu encontrei sempre a mesma variável. O empresário que está em alta forma, numa performance global, não só no campo técnico, ele percebe todas as coisas da empresa, ele sabe qual atitude tomar, ele sabe como delegar,
ele sabe como cobrar, ele sabe como vigiar. E se ele não estiver em forma, com a sua inteligência, com a sua percepção, com a sua criatividade, ele não consegue fazer o que tem que ser feito mesmo que ele queira. Portanto, eu até estava colocando aqui na nossa conversa de bastidores, antes de virmos para cá, que é qual é o conhecimento e a formação que o empresário precisa ter para ser um diferencial no mercado. Porque nós temos conhecimento de todas as áreas. O empresário tem que ter o conhecimento técnico, do mercado, de gestão, de produto, tudo. Agora, a questão que pode ser colocada, quanto ele cuida e conhece de si mesmo? Fala da inteligência, da sua intuição, da sua criatividade, da sua percepção de águia. Então, este é o ponto, diria um ponto nevrálgico, que ele garante tudo. Se o empresário tem uma formação integral, que não é simplesmente o mundo técnico e todos os derivados que são necessários para uma empresa, mas ele como pessoa, como líder, ele sabe a medida das coisas. A questão do delegar, por exemplo, a questão de entregar aos outros uma parte da empresa, ela é indispensável. Ninguém pode abraçar o mundo sozinho. Agora, para quem delegar? Como cuidar da delegação? Como observar se está acontecendo? Quer dizer, o empresário tem que ter a delegação e eles têm que estar vigilantes. Portanto, a visão integral de si mesmo, o conhecimento integral da própria vida, que dá a performance de inteligência, de percepção, de criatividade, de intuição, que garante o jogo dentro de uma empresa. E no meu ponto de vista, só para fechar esse micro-taking, o que falta na formação do empresário, em grande parte, é ele realmente escavar dentro dele o seu potencial. É isso que falta. Com certeza. Sabe, professor, que eu converso com muitos empresários que me relatam assim, eu estou há 5, 10 anos sem tirar férias, eu nunca tirei férias, não consegue sair de dentro da operação, e eu vejo isso como um mal muito grande. Porque eu mesmo tenho meus negócios e nem tenho tantos colaboradores assim, tenho um grupo mais restrito de pessoas, porque eu trabalho com prestação de serviços, né? E quando eu consigo tirar, as minhas férias são sagradas, pelo menos 2 vezes ao ano a gente procura tirar, eu não consigo me afastar muito, vou ser sincero, mas 10 dias está excelente. Então eu vejo que os empresários, eu até entendo que quando ele começa o seu negócio, ele tem que ficar realmente 3, 4, 5 anos realmente envolvido dentro da operação, até que ele consiga implementar os processos internos de acordo com os objetivos que ele quer atingir. Mas eu acho que ficar assim, muito tempo dentro da operação, ele acaba bitolando o empresário, ele fica escravo do seu próprio negócio e ele não consegue enxergar o seu negócio de fora. Tá Porque certo. ele está sempre envolvido ali dentro, ele tem que estar monitorando tudo, cuidando um sistema de produção, cuidando a fiscalização, de inúmeros produtos, ou a linha de produção dele, a questão dos colaboradores, e aqui que o amigo atribui esse aprisionamento, digamos assim, do empresário, que é muito comum, e às vezes quando eu toco nesse assunto com o empresário, ele diz, mas como assim, 30 dias de férias, isso aí não existe para mim, eu nunca vou fazer isso, não, sabe, e eles entendem que isso pode prejudicar o negócio deles, mas eu entendo que não, porque realmente ao ele tirar férias, ele tem que saber o que está acontecendo lá, ele tem que implementar uma cultura empresarial que ele possa poder se afastar uns dias, curtir a família, né? Afinal de contas, de nada adianta ter uma empresa para realizar seus sonhos, como nós falamos aqui anteriormente, se ele não consegue nem ele próprio tirar as férias, o colaborador tira 30, ele não tira, né? Então, o que o amigo poderia nos dizer? Não, mas está certa essa colocação. Podemos fazer colocar uma pergunta no ar. A empresa é para a vida ou a vida é para a empresa? Que tem empresários que não conseguem soltar do osso, né? Quer dizer, como se a empresa fosse um objeto, na sua psicologia, no seu mundo emocional, no seu mundo recôndito, um objeto que ele não pode viver sem ele minuto a minuto. E, na verdade, a empresa e a profissão, ela é um instrumento de realização, primeiro, pessoal, segundo, do grupo, e terceiro, da sociedade, e quarto, do humano. Perfeito. Certo? O que nós precisamos, na verdade, abrir muito mais nesse aspecto qual é a cultura
que está por baixo dos bastidores sobre o trabalho, sobre empreender, sobre ganhar. Para que empreender? Para que ganhar? Para que crescer? Certo? E aí nós temos que questionar uma coisa que é o estilo de vida do empresário. Talvez não precisa tirar 30 dias de férias, concordo. Um empresário, um empreendedor que está realmente focado, ele talvez não precise disso. Mas qual é o estilo de vida do empresário que ele sabe fazer os bons finais de semana? Ele sabe fazer um bom feriado, ele sabe fazer um final de tarde, ele sabe conviver com a sua família, ele sabe ter os momentos dele privado, ele sabe ficar sozinho. Talvez o estilo de vida de um empreendedor, de um empresário, que ele quer diferenciar-se, ele é determinante. Porque as férias podem ser curtas, e os grandes empresários tiram férias curtas, se é que tiram, e vão manter a curiosidade ativa para compreender 1 milhão de coisas por onde eles passam. Então a questão de ser um obsessivo em cima da empresa, obsessionado pelo trabalho, onde você não pode viver outras coisas, é um erro crucial. Porque na medida que o empresário se debilita como pessoa, ele perde a satisfação, ele perde a alegria, ele perde a felicidade, ele vai danificar a empresa. Que a empresa, ela é como se fosse assim, ó, a água e o peixe. A água é excelente, o peixe é 10. Se o empresário está na excelência dele, a empresa anda bem. Então eu diria 2 coisas aqui em cima desse tema. Temos que pensar muito o que é cultura empresarial. O que é crescer, o que é tornar-se rico e para quê. E o segundo ponto é o estilo de vida da pessoa. Porque no estilo de vida da pessoa, ele garante a sua performance até o último estágio, e isso, indiscutivelmente, a empresa vai junto. Não existe o fato de você descer e a empresa subir. Se você desce por alguma razão consciente ou inconsciente na tua vida, que você te frustra, você perde, você pode até ter uma gordura para gastar. Onde, por exemplo, você construiu uma grande base, então você não vai perceber a queda logo. Mas se você está na descendência com a tua vida, com o teu mundo, com a tua privacidade, com a tua felicidade, inevitavelmente a empresa cai. E só para fechar isso aqui, ó. O erro do empresário, quando é um erro continuado, é um erro, digamos, inconsciente, se quisermos, não percebido, não considerado, é o erro em qualquer campo da própria vida. Ele estoura em dois fatores. Geralmente, ou é na saúde orgânica ou é na empresa. Então, quando o empresário de vocação, ele conduz mal a própria vida em algum campo, a tendência quase que certa é um desses 2 aspectos. Pela minha experiência, é meio a meio. Ou cai a empresa ou cai a saúde, a médio prazo. Então, esse é um tema delicado e que a formação superior de um empresário prevê que ele aprenda a fazer uma gestão da própria vida melhor do que ele faz da empresa. Perfeitamente. Porque a da gestão que ele faz da própria vida é a cópia da gestão da empresa. E se ele fizer essa aqui a primeira, ele garante a segunda. Com certeza. Outros conceitos, professor, que eu trabalho muito e que às vezes eu comento com o empresário e eles, mas isso não existe mais. Ou então ele tem esses conceitos lá no portal eletrônico dele, no site, e que passa muito pelas suas questões subjetivas, pela maneira como ele estrutura a vida pessoal dele, pelo estilo de vida que ele leva, pelos conceitos que ele tem sobre família, sobre trabalho, sobre desenvolvimento pessoal, sobre buscar mais conhecimento, sobre qualificação, diz respeito à missão, visão e valores da empresa. Que são conceitos antiguíssimos, mas que se perpetuam e são indissociáveis da atividade empresarial. E eu sempre trabalho muito esses conceitos. Você sabe realmente qual é a missão da sua empresa? O que ela realmente quer devolver para a sociedade? Quem sabe você coloca a missão da sua empresa na camiseta dos seus colaboradores para que o seu cliente chegue e diz, meu Deus, essa empresa cria uma simbiose, cria um engajamento muito grande. Coloque a missão da sua empresa nas paredes do seu estabelecimento, no seu portal.
O que eu estou devolvendo para a sociedade? Qual produto, qual serviço, qual excelência eu quero devolver? A visão da sua empresa, você sabe onde você quer estar daqui a 3, 5, 10 anos? Ou você vive o dia a dia, paga boleto, apaga incêndio, a roda girando e não consegue fazer um planejamento adequado, não consegue enxergar. O mês de janeiro é um mês emblematicamente do planejamento, né? Embora muitas empresas não façam esse tipo de planejamento. Mas então, será que você consegue enxergar a sua empresa daqui a 3, 5, 10, 15 anos? Né? E os valores? O que a empresa pensa? Isso passa muito pela pessoa do próprio empresário, né? Certo. Será que os seus colaboradores sabem quais são os seus valores que você tem sobre inclusão social, sobre racismo, alcoolismo, tabagismo, enfim, todo e qualquer... Então, todos esses atributos, porque a pessoa jurídica, ela é um CNPJ que é formado por vários CPFs, né? Mas o CNPJ é uma ficção jurídica, ou seja, ele é uma pessoa personificada na empresa. Certo. Então, ele precisa ter esses conceitos bem definidos dentro dele e ele precisa difundir isso dentro da sua dinâmica empresarial, para os seus sócios, para os seus colaboradores, para os seus terceirizados, para os órgãos fiscalizadores, certo? Né? Se Deus o livre, a empresa toma uma ação trabalhista para que a defesa dele chegar na frente do juiz, ela chega, meu Deus do céu, uma empresa realmente estruturada, né? Vamos olhar isso aqui com mais carinho, por exemplo. Certo. O que o amigo tem a dizer sobre os conceitos formulados? Eu sempre gosto de questionar muito isso, porque tem pessoas que dizem, isso não existe mais, ou isso não é importante. Não, você está certo. Seria interessante, doutor Rômulo, a gente fazer um questionamento. Quais são os valores dos grandes empresários? Quais são os valores dos grandes vencedores? Qual é que é a visão dele sobre sociedade, sobre crescimento, sobre mundo? E aqui é interessante a temática que você coloca agora, porque os valores da minha vida, os que valem mesmo, eles vão para a empresa. Então, eu não posso ser um empresário oportunista, eu tenho que ter uma vocação empresarial. Aquele empresário que encontra a vocação dele no negócio dele, que ele faz aquilo que ele ama, que ele faz aquilo que ele gosta, que ele faz aquilo que é a missão interna dele, geralmente ele coloca todos os valores espalhados na empresa, de ponta a ponta. Porque é um amor pelo negócio que ele passa, querendo ou não querendo, que ele escreva ou não escreva. E quanto mais o empresário estiver centrado nos valores da vida, porque a vida tem uma lógica, a sua tem uma lógica, a natureza tem uma lógica. Quanto mais ele for coerente com a própria vida, quanto mais a educação dele ajudou ele a ter conceitos adequados, conceitos sobre família, conceitos sobre sociedade, conceitos sobre casamento. Qual é que é o conceito de casamento da pessoa? Qual é que é o conceito sobre paternidade? Qual é que é o conceito sobre empresa? Certo? Então, quando entramos no mundo dos valores de um empresário, o que eu observei? Que aquele empresário que está alinhado com as leis da vida, a lei da natureza, ele facilmente insemina na empresa esses valores. E depois, óbvio, que quanto mais ele planeja, quanto mais ele escreve, quanto mais ele divulga, quanto mais ele difunde em cada colaborador, aquilo que vale para ele, vale para os colaboradores. Porque o colaborador, ele compra no externo uma coisa que não é verdadeira, mas dentro ele não compra. E eu notei que o empresário vencedor, que ultrapassa os tempos, ele tem um valor perene dentro dele que as pessoas ou executam ou vivem sem muitas palavras. Elas sentem. Elas sentem. Exato. O líder verdadeiro, o empresário verdadeiro, ele não precisa gritar muito. Ele ama o negócio, ele ama pessoas e ele, com poucas palavras, ele faz acontecer as coisas. Então, só para fechar aqui, os conceitos que nós aprendemos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa escola, etc., talvez eles precisam ser revisados. Que tem conceitos que são ótimos, conceitos que realmente são funcionais e tem conceitos que tem que ser mudado, porque a vida muda. Tudo é crescimento, tudo é criatividade, tudo é mutação. E como é que é possível uma cabeça fechada no mundo de hoje?
Então, temos que ver vários ângulos aqui. Então, eu diria que valores, ele tem que ser valores que correspondem à realidade funcional e de crescimento, e os conceitos idem. O meu conceito funciona ou não funciona? Muitas vezes, uma pessoa no trabalho terapêutico, ele diz, mas quem que me disse esse valor que estamos trabalhando que ele é certo? Eu respondo, testa ele. Testa. Se ele funciona, se ele dá resultado, é porque é verdade. Uma frase que eu adoro demais. A verdade está onde funciona. Muito bom. Entende? Exatamente. Então, funciona. Exatamente. E eu vejo muito essa questão. A gente tem muito difundido no Brasil a questão de que o empresário está de um lado da mesa e o colaborador do outro. E essa cultura, até mesmo tá errada. Pelas leis trabalhistas, que são bem rigorosas no nosso país, né? A gente tem todo um processo histórico que veio lá, né? Desde a implementação das leis trabalhistas, porque na verdade não existia regulamentação alguma, né? Retrocedendo aqui um pouco, aí essa regulamentação veio de uma maneira bem rígida, né? E em alguns pontos salutar, por óbvio, né? Porque nós precisamos regulamentar. Então, esse processo histórico colocou o empresário de um lado da mesa e o colaborador do outro. E hoje em dia ainda é muito latente essa mentalidade, mas ela já está sendo um pouco quebrada, né? Eu mesmo sempre procuro entregar para o empresário que quanto mais ele entender que está todo mundo do mesmo lado da mesa, e o próprio colaborador, quando a gente dá treinamentos para eles também, eu sempre procuro introduzir o treinamento dizendo assim, nós estamos aqui porque a empresa está preocupada com o seu bem-estar. Certo. Que você tenha uma boa produtividade. Por isso que nós viemos aqui esclarecer sobre como funciona tudo, horas extras, intervalos, fracionamento das férias, uma apresentação de atestado médico, como funciona a utilização do maquinário da empresa, dos veículos, dos uniformes, fazer uma pesquisa de clima organizacional sobre questões de refeitório, sanitários, vestiários. Então, ou seja, procurar trazer todo mundo para o mesmo lado da mesa. Então, a gente, e muitas vezes no final do treinamento, a gente recebe assim um sincero muito obrigado, de parte a parte. Certo. De parte a parte do próprio empresário, que às vezes fica ali na cadeirinha do lado assistindo, e às vezes a gente pega e olha para ele e está surpreso daquilo, diz assim, que troço interessante, que bacana, né, ter essa visão também. E o colaborador diz, mas tu viu, eu fazia errado porque eu não sabia. Só que, infelizmente, o nosso ensino tradicional não prepara o empresário para os desafios e também não dá a ele todo o suporte técnico que ele precisa para desenvolver com maestria a sua atividade empresarial. Então, se muitas vezes nem ele sabe como é que o colaborador vai fazer. Então, o empresário precisa também lançar mão desses tipos de subsídios, né? De trazer pessoas que capacitem o seu time, que capacitem ele próprio, para trazer todo mundo para o mesmo lado da mesa, né, professor? Eu acho que quanto mais a gente conseguir difundir, disseminar essa questão de que todo mundo precisa crescer junto, né, as coisas acontecem com muito mais harmonia, né? Existe um conceito muito forte, por exemplo, ali na ANF, dentro da faculdade, na de faculdade, que é a unidade de ação. A empresa é uma unidade. E essa unidade tem que ter convergência para um ponto. E acho que você concorda comigo, se nós observarmos os grandes vencedores, eles amam pessoas e cuidam de pessoas. O funcionário, do mais simples ao mais alto escalão, ele é um braço da empresa, mas ele é uma parte da minha vida. Porque se a empresa é o meu projeto, está dentro do meu projeto. Então, se eu não trato bem o funcionário, eu não trato bem uma parte da minha vida. Atento para isso aqui. Eu tenho um negócio. O projeto é da minha alma, é meu. Projeto que pode satisfazer milhares de pessoas. Mas na medida em que eu não cuidar das pessoas do meu negócio, eu não cuido de uma parte minha. Você entende? Então, eu tenho observado muito isso. Os grandes líderes de ordem de empresa, eles têm um tipo de amor específico pela pessoa, um zelo pelas pessoas. Porque elas, primeiro porque são humanas, e ele é humano. E segundo porque se estão no negócio dele, eles estão dentro da alma dele. Então eu diria para o empresário, atento,
que quem faz a empresa é a tua mente, sim, mas é as pessoas que trabalham com você. E quanto mais tiver um vínculo de valor, de respeito, de agregação, de inclusão, em todo sentido, mais fácil é ganhar o jogo, certo? E é muito interessante, você fala muito de gestão de pessoas, mas a gestão de pessoas autêntica não é só a questão técnica. É uma pessoa que gosta de pessoa, que sabe lidar com pessoas. E talvez um dos campos que o empresário deve avançar na formação dele é entender o ser humano. Exatamente. É avançar nesse campo aí. E aí se arredonda as coisas. Exatamente. Nesse sentido, né? Tá ok. Tá muito bom o assunto, nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, professor. Antes disso, agradecer aos nossos apoiadores, BIF Contadores, do amigo Eduardo Botega e da Miriam Freitas, mais de 300 empresas em toda a região central do estado. Um forte abraço para o Eduardo, para a Miriam, nossos queridos amigos e parceiros. E também Rede MOI, Maico Oliveira Imóveis, a maior rede de imobiliárias do sul do Brasil. Grande Maico, um abraço, meu amigo, gratidão pela confiança. Maico Oliveira já ultrapassando Santa Catarina fora, já estamos ali, se não me engano, Porto Belo, Meia Praia, agora Balneário Camboriú. Muito sucesso, amigo, muito obrigado pelo apoio, pela confiança, tá, pessoal? Um pequeno intervalo então e em seguida voltamos aí com o nosso Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Voltando então aqui, pessoal, o assunto é interessante, né? Esse tipo de abordagem, professor, até queria mais uma vez agradecer a presença do amigo. É uma honra poder dar o start, o início desse grande projeto, trazendo essa ilustre pessoa aqui que tem um notável saber, um notável conhecimento sobre toda a dinâmica empresarial na sua abordagem mais importante, que é justamente a abordagem do próprio empresário, né, nas suas questões subjetivas. E, professor, voltando aqui, eu queria começar com os nossos famosos 3 gargalos, aqueles principais, digamos assim, norteadores ou desnorteadores, digamos assim, do próprio empresário e que tem um reflexo direto dentro do seu negócio, da sua atividade empresarial. E o amigo, eu sei que tem uma autoridade aqui, digamos assim, total e plena sobre o assunto, e eu acho que a gente não pode deixar passar sem tocar nessas questões aí. Os 3 gargalos do empresário, na minha visão, na minha experiência profissional, e não só minha, de colegas nacionais e internacionais, são 3 fatores que um pouco, digamos, difíceis de serem abordados, mas que são conhecidíssimos, que são vividos momento a momento na vida de qualquer empresário. Porque nós temos uma formação muito ampla no mundo de MBAs, de especializações de negócio, que trata do infinito, digamos, do mundo empresarial. Tanto do mercado, de produtos, de gestão de pessoas e tudo. Agora, os gargalos mais importantes que eu encontrei na vida de um empresário, que não deixam crescer, ou que a pessoa sobe e cai, são 3. No meu ponto de vista, na prática crua. A maioria dos empresários que não tem uma boa gestão com a família de origem, não todos, obviamente, né? Tem muitos empresários que não se libertaram, não têm autonomia, não têm a liberdade perante a família de origem. São amarras emocionais, são amarras afetivas, até aplaudidas, até sacralizadas, mas que no interno do empresário pode ter um custo muito alto. Então, eu observo que não ter uma autonomia, uma maturidade, uma independência madura da família de origem, em muitos casos, é um dos grandes gargalos para não se crescer no negócio ou para crescer e perder. Então, qual é que é a saída aqui? Eu, quando trabalho com um empresário, eu vou observar de um modo detalhado qual é que é a autonomia real que ele tem da família. Autonomia não é virar a mesa. Autonomia é uma maturidade de você se relacionar com eles
do modo como deve ser feito. Por exemplo, muitas vezes o pai e a mãe não podem mudar a cabeça deles aos 70 anos. E eles são inseguros ou são conservadores. E o filho é uma águia. Como é que tu vai compatibilizar confidencialmente, afetivamente, um empreendedor que quer voar como uma águia com uma cabeça conservadora, medrosa, receosa? Então, são questões dessa dimensão aqui. Então, um dos gargalos, que eu dou uma saída assim, uma palavra, é saber fazer uma gestão inteligente com a família de origem. Claro que não são todos os casos, são alguns casos. E o segundo gargalo, e aqui nós temos que estabelecer um diferencial, é como é que você vive o casamento. Ninguém quer ficar sozinho no mundo, né? Com certeza. A companheira ou companheiro. Então, existem dois mundos aqui. Existem casamentos, 3. Casamentos que são excelentes, que têm maturidade, que têm inteligência, e que as pessoas crescem junto. E uma dá suporte à outra para crescer ao infinito. Esse é um ponto. Segundo ponto, existem conflitos manifestos nos casamentos, manifestos, evidentes, conhecidos, que geram grandes dificuldades, inclusive quedas e perdas. E existe um outro campo que é o mais difícil, que existe o problema, mas não é manifesto. Ele é oculto. É alguma coisa que desgasta, é alguma coisa que intriga, é alguma coisa que raspa dentro, mas que é tolerado, que é conceituado como normalíssimo, mas para o mundo empresarial diferenciado, este relacionamento que aparece como ótimo, mas não é, ele não serve. Este universo oculto de uma relação aparentemente boa com os seus gargalos internos nocivos, ele serve até um patamar de crescimento. E a pessoa não sai daquele patamar. Estagna. E ela não desconfia e não localiza o ponto. Isso é um fato muito interessante. Então, esses 3 modos, isso é um casamento perfeito, que dá um crescimento sem limite, um casamento em conflito que é fácil de perceber, e um casamento que não está bem e que não aparece. O de aparência seria aquele, também tem o de aparência, né, professor? É o de aparência, pode ser de aparência esse aqui também. Pode ser o de aparência. Mas, geralmente o de aparência tem conflitos que ele sabe que são aparentes. E o terceiro gargalo, para sinalizar aqui nesse campo, que é muito pouco considerado e muito pouco tratado, como é que o empresário faz a gestão da sua sexualidade? Um tema danado isso, né? Porque quando o casamento vai bem, tudo é tranquilo. Mas quando o casamento tem dificuldade, este campo, sexualidade, que é um instinto muito forte, como é que tu faz a gestão dele? O que tu faz com ele? E eu tenho encontrado cases de extrema contundência, com grandes quedas por causa disso. Só que isso, então, é dito que isso não é um tema de formação empresarial. O empresário tem que conhecer técnica, gestão, mercado, produtos, tudo. Mas essa privacidade mal conduzida, qual é o efeito que ela causa? Então, nós temos, por exemplo, um problema secreto, que é o mundo privado, do homem e da mulher, que não é tocado, se toca só em terapia, então, né? Vamos dizer assim, que não é tocado nos cursos também, e que ele pode ser o grande calcanhar de Aquiles para muitos negócios. Com certeza. Então, eu faço um trabalho de formação de pessoas há décadas, que tem que ter uma formação integral. Você não pode ter um empresário, precisa de uma formação integral. Ele tem que entender de gestão de família, de gestão de casamento, de gestão de vida privada, de gestão de sexualidade, de gestão com os filhos, porque todas são variáveis que compõem, no mais ou no menos. E que refletem lá no próprio negócio. Que refletem lá. Com certeza. Variáveis, existe uma velha frase matemática que 1% que está errado, ou todo está errado. Professor, e digamos mais, só um pequeno parênteses. Sim.
O empresário, ele precisa ter uma destreza e sempre tomar grandes decisões todos os dias, né? Ele precisa ter decisões assertivas, ele se defronta com inúmeros desafios que demandam aptidões e uma habilidade muito grande dele todos os dias. Então, o que eu enxergo? Se dentro do próprio seio familiar, das próprias questões pessoais dele, ele não consegue ter essa harmonia, como é que isso vai refletir no trabalho? Por exemplo, se o cara sai de manhã com problemas em casa, chega à noite, tem problema com o filho, com a esposa, enfim, de toda a ordem, como é que ele vai chegar na empresa e tomar grandes decisões, né? E saber qual caminho a empresa deve seguir diante de determinada situação? A gente sabe, professor, também, só mais um parênteses, que no Brasil nós temos uma economia muito oscilante, ou seja, troca governo, os políticos realmente, podemos dizer aqui com toda certeza, são decepção total em todas as esferas, né? Certo. E aí tudo isso também reflete na empresa. Nós vemos, por exemplo, que cada troca de governo, se o empresário não se prepara muito bem para a filosofia e para o tipo de condução que o governo vai tomar, isso reflete de uma maneira determinante na empresa. Então, veja só que é todo um ecossistema que envolve... Um conjunto. É o empresário, como é que o amigo falou agora mesmo, é a formação integral. Então, nós temos aspectos subjetivos, familiares, os gargalos, temos aspectos objetivos, né, políticos, econômicos. Então, por isso que eu digo que o empresário é realmente um super-herói. É um super-herói. Então, assim, em relação a essas questões sociais, de economia, de política, o que o amigo, digamos assim, recomenda? Porque nós vivenciamos há pouco tempo a troca do governo, bem traumática, né? Sim. Nós tivemos aí um ano de 2023 em que as empresas precisaram se reformular, tiveram que fazer algum sacrifício, a gente sabe disso, né, para poder manter a sua atividade. Tivemos muitas empresas que não resistiram, que não se prepararam, e aí a gente, né, uma empresa que não vai bem é uma economia que não vai bem. Né? Uma economia que não vai bem. Uma economia que não vai bem é um país que não cresce, né? Se nós vamos entrar aqui na seara política propriamente dita, mas o que o amigo recomenda, então, para o empresário em relação a mais esse entrave, digamos assim, mais esse obstáculo que precisa superar ano a ano, governo a governo, a oscilação política, enfim, e tudo mais, né? Olha, duas questões aqui que são interessantes. Existe uma máxima que eu acho ela realmente... A partida a gente ganha ela em casa. A partida ganha ela em casa. O time de futebol, ele ganha o jogo se ele fez todo um preparo que se chama em casa. Isto é, desde da gestão que se faz do clube, dos treinamentos e tal. Então, a primeira questão que tu tinha abordado. Se o empresário não tem um retroterra em casa confortável, satisfatório, prazeroso, feliz, ele não sai bem para a empresa e pode tomar decisões erradas e fazer besteira. Isso é um fato muito simples e tranquilo. E recorrente, né? Recorrente. Então, quem consegue fazer uma gestão inteligente, que consegue colocar a empresa privada em ordem, ele sai de lá com a partida, em grande parte, ganha. E a segunda questão que tu coloca, que podemos resumir assim, gestão da sociedade. Como é que eu me relaciono com a sociedade? A sociedade é a política, é o governo, é a jurisprudência, é a polícia, é o fisco, é tudo. Isso é qual é que é a postura do empresário perante a sociedade. Porque o empresário ele deve empresariar, ele deve empreender, ele deve achar os caminhos. E o que eu observei, por exemplo? Quanto mais maduro for o empresário, e ter conhecimento dos vários setores da vida, inclusive dos históricos, da história. Como é que funcionou o Império Romano, como é que funcionou os impérios, como é que funcionou tantas coisas, certo? Quais são os motivos das guerras. Quanto mais maturidade ele tem para ver a sociedade como um sistema que ali está, que ele pode ser favorável ou desfavorável, mais probabilidade de vencer ele tem. Que o empresário não pode ficar isento da sociedade, mas ele precisa saber como
entrar, como participar, quanto, quando, certo? Porque eu preciso, óbvio, colaborar em todo sentido para que a minha empresa possa ser viável na sociedade que eu vivo. Mas eu tenho limites. Porque o governo, porque o fisco, porque tudo que nós já sabemos, aí eu vou ter uma adequação, a conformidade, certo? Repito, a minha percepção com o empresário que eu tratei, e são muitos, quanto mais estiverem maduros e capacidade de isenção daquilo que não pode ser modificado, melhor. Então o empresário tem que aprender a colaborar onde é possível, 100%, e saber sair onde não dá. Por que muitos empresários perdem o jogo nesse campo? Porque eles querem enfrentar um sistema que não pode ser afrontado. O máximo que tu pode fazer, se tu tem influência, vota direitinho. Escolhe bem o teu candidato e vigia ele. Participe das tuas associações. Seja um líder influente em tantas coisas. Leva a tua mensagem vencedora. Tenta organizar tudo. Agora, bater de frente por ideologias, por outra coisa, é um erro para o empresário. Então, eu concordo. A política ou a gestão política que existe, ela pode influenciar demais. E o empresário tem que ter a cabeça no lugar. E volto a falar da formação integral. Como que o empresário deve lidar com a sociedade? Se ele sabe lidar com a sociedade, já é um grande sinal de maturidade que ele tem. Vejo por aí a coisa. Com certeza. Certo? Nosso tempo é um pouco curto, professor, mas a gente não poderia deixar de falar aqui um pouco sobre a escola, o Voo da Águia, né? Essa metodologia consagrada aí que já conta com 25 anos, é isso, professor? 25? Já vamos aí. O curso Voo da Águia, que eu fundei há 25 anos, ele agora deu lugar à Escola de Formação Voo da Águia. Só um detalhe dessa escola, é uma escola que trabalha com encontros mensais, um dia por mês. Depois tem as mentorias individuais que estão incluídas na mensalidade, né? Mas a escola tem uma peculiaridade muito interessante que já falamos aqui, que é a formação integral. Na escola de formação Voo da Águia, nós não discutimos tecnologia empresarial, nós discutimos o líder, a pessoa do empresário. O pilar, né? O pilar, exatamente como é que ele faz a gestão da própria vida como empresário, com a sociedade, com os colaboradores, com os fornecedores, com os compradores, que são os seus clientes, mas como é que ele faz a gestão da vida dele. Então, a formação da escola Voo da Águia é uma formação que procura dar conta do recado. E ela é feita no sentido assim, ela é encontro mensal que a pessoa vai, desculpe, metabolizando e vai elaborando e vai crescendo. Então, ela é cautelosa nesse sentido. Processo. E como é que as pessoas fazem, professor, então, para encontrar esse conhecimento valioso, essa sintonia valiosa aí? Como é que fazem para encontrar? Qual é o contato? O colega, o amigo pode deixar aí sem problema. Na verdade, eu trabalho muito no Instagram. Sim. Tenho lá... Qual é o... Dr. Isaías Penso, okay. Dr.Isaías Penso, Instagram, né? Isaías com Z, né? Isaías com Z. Eu tenho um canal no YouTube, dr.Isaías Penso também, com 3 mil já inscritos no canal. Muito bom. Tem 140 vídeos lá, muito interessantes, né? E constantemente está divulgando. A escola, só para focar isso, são turma de 30 pessoas com 10 encontros num ano. Formação integral. Ali nós vamos tocar os nervos. Tem que estar muito disposto, né, professor? Querendo realmente, né, mexer com essas questões aí. É importante isso. Entender a importância disso, né, e o resultado que isso pode trazer para a pessoa do empresário, porque todos nós sabemos que a empresa está personificada na própria pessoa do empresário, por óbvio, né? Exato. Ele é realmente a sua mola mestra, o seu motor propulsor. Então, quanto mais ele tiver isso muito bem elaborado dentro dele, né, essa formação integral, com certeza todo o ecossistema vai girar nessa sintonia, com certeza, né, professor? Eu diria uma coisa aqui, a escola de formação Voo da Águia, ela é uma escolha para quem é ambicioso e quer subir os degraus. Muitas pessoas não precisam disso. Certo? Agora, se a pessoa quer subir os degraus com segurança, com maturidade e com garantia de não queda, então é uma formação adequada.
Porque você vai começar a entender os vários pontos e você sobe os degraus, e sobe mesmo. E para muitas pessoas ambiciosas é uma das grandes coisas que existe. Com né? certeza, com certeza. Agora, só para dar um feedback para você, você, além de um grande advogado, é talvez um bom entrevistador, viu? Muito obrigado, muito obrigado. A gente procura fazer uma troca boa aqui, né? Eu não tenho toda essa trajetória, mas já vamos aí para mais de 20 anos de advocacia trabalhista em tribunais do Brasil inteiro. Vivência com empresas, enxergando todas as malécias, as coisas boas, e a gente vem, sabe, reunindo todo esse conteúdo, trazendo agora, resolvemos trazer uma nova roupagem através das mentorias. Então temos empresas de assessoria empresarial, temos empresas de cursos e mentorias corporativas, executivas, além da própria advocacia, né? Então a gente procura, sobre todos os aspectos, dar esse suporte para o empresário, porque a gente entende que a empresa ela é realmente a base, né, da nossa sociedade, da economia, onde as pessoas conseguem se realizar, conseguem atingir os seus sonhos, as suas metas. E eu já vi muita empresa, professor, de pessoas quebrando ou fadadas ao insucesso porque não tinham suporte, né? Como eu falei aqui anteriormente, o nosso ensino não prepara o empresário, né? Não prepara, ele realmente são inúmeros desafios em todos os segmentos da vida pessoal. E aí ele é tirado da própria sorte, né? Ele não consegue fazer um planejamento financeiro, ele não consegue fazer um planejamento de gestão de pessoas, uma própria gestão da pessoa dele como adequada. Então a gente vem trazendo, vem agregando, vem... Quer dizer que você faz muito mais do que a advocacia, né? Muito mais, com certeza. Muito mais. Faz uma integração muito interessante. Exatamente. E aí, se precisar da parte do contencioso, a gente, por óbvio, também oferece, né? Mas a ideia é justamente fazer um trabalho de acompanhamento, de implementação de ferramentas, consultivo, em tempo integral, né? Temos as ferramentas informatizadas que nos possibilitam isso. Professor, mais uma vez agradecer, mas vamos ter que fechar aqui, o nosso tempo é curto, com o nosso tema, que é justamente, né? E eu quero que o amigo diga, então, qual é a sintonia perfeita para o sucesso empresarial, dentro de tudo isso que já foi falado, as pessoas já devem ter concluído, mas vamos tentar sintetizar isso agora aí num dizer emblemático que fique marcado na cabeça das pessoas que estão nos prestigiando aqui. E bem sintético, a sintonia perfeita do empresário, ela começa pela sintonia com a própria vida, mas indiscutivelmente. Quando você está sintônico com você mesmo, veja bem, todos os seus instintos têm que estar insatisfeitos, razoavelmente satisfeitos. As tuas relações devem estar boas. Quer dizer, a sintonia, você com você mesmo, você com as tuas relações preferenciais, te credenciam para uma sintonia empresarial ótima. Se formos falar de sintonia empresarial no campo secundário, que a primeira é a sintonia com a própria vida, o empresário tem que saber compor com todos os setores de um modo diplomático, de um modo harmonioso, porque a qualquer momento ele pode precisar de uma pessoa que ele jamais pensou, ou de um setor. Então a sintonia perfeita é você estar com as portas abertas, dentro de você e fora de você. Quer dizer, não feche as portas. Diplomacia, ótimas relações, composição, agregação, certo? Com o todo. A sociedade que está aí, ela pode ser canina, violenta, leonina, mas pode ser claro. E é o útero onde nós ganhamos o jogo. Com certeza. Então, sintonize com a sociedade, sintonize com os colaboradores, sintonize com o mercado, sintonize com os clientes, e vamos ganhar o jogo. Parece que a sintonia é por aí. Com certeza, né? Uma sintonia perfeita mesmo, em todos os aspectos. Então, ok, pessoal, agradecer mais uma vez, então, professor Dr. Isaías Penso aqui por nos prestigiar, conhecimentos imensuráveis aqui que eu tenho certeza que serão de grande utilidade para os empresários aqui em Santa Maria e região. E agradecer também mais uma vez aos nossos apoiadores, né? BIF Contadores, mais de 300 empresas atendidas, uma contabilidade inteligente aqui em Santa Maria e região. Um abraço mais uma vez ao Eduardo e à Miriam. E também ao grande amigo Mike Oliveira, um empresário de grande sucesso que teve um crescimento exponencial nos últimos anos. Rede Moi já
subindo para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e dali para o Brasil afora. Tá ok? Obrigado, professor. Muito obrigado a todos e um forte abraço.